Alô, você ligado na G-Fight, eu sou Marcelo Alcântara, estou aqui novamente para apresentar o nosso queridíssimo Luta com a G-Fight, nosso quadro praticamente semanal de palpites, de pitacos, de apostas, enfim, daquilo que você quiser chamar de melhor, sempre na companhia do meu querido companheiro e parceiro e sócio diretamente de Las Vegas. Vocês podem ver pelo traje dele que está um pouquinho frio lá em Las Vegas. Quantos graus aí, Diego? De noite bate 8, 7. Tá tranquilo, então. Tá fazendo um charme. Então, aqui tá 29 graus em São Paulo, uma delícia de calor. Talvez eu acabe esse vídeo um pouco suado, mas tudo bem. Tudo bom, Diego? Tudo ótimo, Marcel. Mais um Luta, quadro de palpites. E é isso aí, né? Sábado a gente vai ter o UFC Vegas 86, se não me falha a memória. 4 brasileiros em ação. Vamos que vamos. O UFC Vegas 86, também conhecido como UFC Fight Night 236. Aproveitando o começo do vídeo já para pedir para você aí, para você se inscrever, deixar o like, comentar aquilo que você quer comentar, dar um pitaco aí para a gente poder melhorar, enfim. Se quiser nos patrocinar, nos patrocinem também, estamos abertos a todo tipo de negócio, certo, Diego? Certo, Marcel, só corrigindo a informação equivocada do senhor aí no início do vídeo. É porque o que acontece? 7, 8 graus é a temperatura oficial, né? Mas a sensação térmica, porque, cara, em volta de Las Vegas tem um monte de montanha, tem uma estação de esqui, já tá tudo branco, nevado, né? Quando bate um vento, meu amigo, você é louco, hoje, essa semana tá chovendo, madrugada inteira chovendo, hoje eu fui lavar o carro de manhã, você é louco, 3 graus tranquilamente. Assim, e por que você foi lavar o carro sendo que tá chovendo? Não, porque choveu de madrugada, aí eu já tinha chamado o cara que ia vir aqui lavar o carro, que é um senhor bem parceiro, dá o trato fino, enfim. Aí ele veio, aí eu deixei na garagem, né? Mas choveu só de madrugada, porque tava chovendo a semana inteira e já a previsão é que não vai mais chover, né? Então por isso eu bati hoje o dia para lavar. Certo. Bom, falado disso, vamos falar sobre o UFC, né? O UFC Fight Night 236, o UFC Vegas 86, aquele horário padrão, 18 horas de Brasília, começa o card preliminar, 21 horas de Brasília, o card principal. Vamos falar das 4 principais lutas da noite, começando por uma que envolve o brasileiro Gregory Rodrigues, o Robocop, encara Brad Tavares. Essa luta válida pela categoria dos médios, certo? O Robocop tem 14 vitórias e 5 derrotas, 31 anos, do Rio de Janeiro, 5 vitórias em 7 lutas pelo UFC e vem de triunfo diante de Denis Tiuliulin. Brad Tavares tem 20 vitórias, 8 derrotas, 36 anos, experientíssimo, é dos Estados Unidos, Havaí, depois de perder para o Duplessis e para o Bruno Blindado, venceu o Chris Weidman na sua última aparição. E aí, Diego, favoritismo para o brasileiro nessa luta? Favoritismo grande para o brasileiro, momentos diferentes nas respectivas carreiras. O Brad Tavares tem uma grande experiência no UFC, mas também tem muitas marcas de algumas batalhas que deixaram ali no... Algumas batalhas deixaram marcas na carreira do atleta, né? Por sinal, sua última luta contra o Chris Weidman era um embate entre 2 atletas que foram muito exigidos nos últimos anos e já não vivem o melhor da sua alta performance. Já o Gregory está em ascensão, tirando aquele tropeço contra o Bruno Huck, teve uma luta muito dura contra o Petrosyan, perdeu por decisão dividida, teve o tropeço contra o Huck no Brasil, que ele foi nocauteado. Fora isso, ele só deu show, muito nocauteador, aguenta porrada, a gente já viu, vencer uma luta com corte enorme, bem aqui no meio do olho, ele tem até uma cicatriz bem grande. Robocop que fez treinos com o Alex Poitin, tem entrevista com ele aqui no canal. Se eu não publicar ainda, eu vou publicar daqui a pouco, mas em algum momento vai estar aqui no canal. Muito duro, alto, longo para a categoria pesado, corta bastante peso, afiando muito o jogo dele ali com o pessoal da Kill Cliff, com o Daniel Mendes. Lutador completo, cara, nova geração e que ainda não chegou no seu ápice. Então, esse momento de a diferença onde cada um se encontra na carreira, para mim é o fator primordial. Tempo de reação, velocidade, o próprio estilo do Gregory, né, cara, que ele joga abafando, mas também joga bem caminhando para trás, e não vejo
outro resultado não ser vitória do brasileiro. Eu sou bem confiante, inclusive acho que vai dar um nocaute pro Gregor. Favoritismo que também é refletido nas casas de apostas. Gregory Robocop é favorito pagando 1,40 a cada real apostado, e para o Brad Tavares R$3 a cada real apostado. Se for um nocaute, Diego, paga-se 3,20 a cada real apostado. Paga menos do que se for uma vitória por decisão, que paga 2. Aliás, paga mais do que se for uma vitória por decisão, que paga 2,65. Faz sentido. Faz sentido, lembrando aí, pessoal que está começando a apostar agora, quanto mais informações você der, por exemplo, apostar numa vitória simples, que a gente chama, né? É só definir se esse vence ou se esse vence, é um tipo de aposta. Quanto mais informações você apostar, quando acaba a luta, de que forma acaba a luta, obviamente, a tendência é que pague mais, mas por quê? Porque o risco é maior, né? Você não tem como prever a luta, é mais palpite mesmo. Então, aposte com consciência, se for apostar. Exatamente. Vamos subir agora para a categoria dos meio pesados, onde Ihor Potieria encara Robert Bryczek. O Bryczek tem 17 vitórias, 5 derrotas, é da Polônia, 33 anos, 11 das 17 vitórias por nocaute, e fazendo a sua estreia no UFC, já no card principal do UFC Apex. O Potieria tem 19 vitórias e 5 derrotas, 27 anos, é da Ucrânia, perdeu 3 das 4 lutas no UFC e foi ali o responsável, né, Diego, pela aposentadoria, responsável, entre muitas aspas, pela aposentadoria do Maurício Shogun, a única vitória dele no UFC. E aí, Diego? Cara, o Potieria, ele ganhou o contrato via Contender Series, eu tava nessa luta, impressionou, mas nunca reverteu essa expectativa em performance de alto nível no octógono. Entre aspas, tem deixado a desejar, sim. Mas é um cara duro, experimentado, já chegou com uma certa bagagem no UFC. O polonês nunca lutou no UFC, então eu tive que fazer uma pesquisa rápida aí sobre o cartel dele. Ele já lutou com o Buscapé, Leandro Buscapé, lembra que já foi do Shootbox, que está na TT, trocou o nome, agora é Apollo, né? Se eu não me engano, inclusive, homenagem ao Apollo Creed, ator, né? O ator que fez o Apollo Creed faleceu semana passada. Calma aí. Ele trocou o nome dele? Nome dele mesmo? O apelido. O apelido. Era Leandro Buscapé, agora é Leandro Apollo. Acho que em homenagem ao Apollo Creed, né? Personagem imortalizado no Rock, que o ator faleceu semana passada. Mas, enfim. Cara, é difícil fazer um prognóstico contra um atleta que acaba de começar a sua caminhada no UFC e não vive uma boa fase, contra um atleta que vive uma grande fase, mas que não estreou no UFC. Justamente porque a maioria dos atletas que estreiam no UFC estão numa grande fase, fora da organização. Só que uma vez no UFC, o sarrafo é maior, né? O sarrafo é mais alto, o nível de competição é mais elevado. No entanto, com a rápida pesquisa que eu fiz e com a performance do Ihor, que não é nada de encher os olhos, pelo menos no UFC, pós-Contender Series, as brechas que ele deixa para ser nocauteado, né, ele é atingível, digamos assim, e o Robert bate pesado. Ele é bastante agressivo, e eu imagino que num cage pequeno, e ele com essa necessidade de mostrar serviço, seu cartão de visita agora, que finalmente, depois de tantos anos, ele conseguiu a vaga no UFC, eu vejo um leve favoritismo para o Robert, polonês. Eu diria que os dois precisam mostrar serviço, né, Diego? Eu poderia por outro motivo, né? Porque já tem aí 3 derrotas em 4 lutas. E o Bryczek chegando agora. Também tido como favorito nas casas de apostas. 1,62 a cada real apostado para a vitória do Bryczek. E para o Potieria, 2,30 a cada real apostado. Seguimos, Diego? Seguimos para André Fili versus Danig. Bora. André Fili, Danig. André Fili tem 23 vitórias, 10 derrotas, 1 no contest, 33 anos, norte-americano, no UFC desde 2013. Vem de vitória por nocaute diante de Lucas Almeida. E o Danig, 17 vitórias, 7 derrotas, 32 anos, norte-americano, 13º do ranking dos penas, vinha de 2 vitórias, mas perdeu por Bryce Mitchell em setembro de 2023. E aí, Diego? Poxa, cara... É curioso, né? O Fili venceu o Lucas Almeida
O Lucas, que veio do Contender também, que foi campeão do Jungle. Eu não esperava aquele tipo de performance do Philly, mas ao mesmo tempo, o Philly, ele já fez tantas lutas, ele é da Alpha Male, né? Já fez tantas lutas e a gente vê que ele não só alterna resultados, como alterna performance, e por muitas vezes ele não consegue, ele não tem a constância. Já deu a impressão, inclusive, em algumas oportunidades, que ele ou não estava correspondendo à expectativa, ou até mesmo ao fato de ele já ter atingido o ápice, já não está numa, entre aspas, né, uma fase decadência, digamos assim, já não performando tão bem quanto anteriormente. O que é curioso, porque eles têm 30 e pouquinhos anos, né? Era para agora ele viver o ápice da forma física, o ápice da carreira dele. E se de fato o ápice já passou, desperta essa curiosidade aí de como foram os últimos anos do filho, né? Filho que é mais enfim, atleta completo ali da Alpha Male, tem um chão bom, se defende muito bem, ataca com velocidade, bate com muitos golpes de saída. Mas, cara, eu acho que o momento. É curioso que o Wick perdeu, né? Você perdeu pro Bryce Mitchell, não foi? Que é um Isso. atleta duro pra caramba. O Danig, ele já enfrentou muitos atletas difíceis, né? Ele tem muitas derrotas, mas as derrotas foram contra atletas que foram mais longe na categoria. Os atletas que o venceram são superiores aos atletas que venceram o filho, por exemplo. Calvin Kattar, o próprio Evloev, se eu não me engano, né? Tá aí, chega tomando de assalto a categoria. O próprio Mitchell é duro pra caramba. O Mitchell foi nocauteado, enfim, contra o Josh Emmett, que é da Alpha Male também. Mas eu vejo o Danig capaz de oferecer mais desafios, enfrentar. Olhando para o ranking da categoria, eu vejo o Danig capaz de enfrentar melhor os grandes nomes. Eu vejo ele fazendo frente a desafios maiores do que o filho. O filho é uma inconstância, cara. É difícil prever uma particularidade do cartel dele, né? É difícil prever uma performance dele. Ele ainda tem algumas brechas de como ser derrubado, quando ele levanta, ele expõe as costas. Às vezes ele aceita muito chute na perna, enfim. Eu vejo o Danig estrategicamente lutador mais completo e mais, não vou dizer focado, mas ele performa melhor e performa de forma mais constante, por isso o Danig. Segundo as casas de apostas, Diego, a gente tem, às vezes as odds são muito parelhas, né? E esse é um caso, essa luta é um caso. E quando as odds são razoavelmente parelhas, às vezes uma vitória por decisão, ou uma vitória por nocaute, ou uma vitória por finalização, muda quem é o favorito. Nesse caso, não. Para todas elas, Danig é o favorito, seja vitória por decisão, seja vitória por nocaute, seja vitória por finalização. E no geral também é favorito. Paga-se 1,58 a cada real apostado para o Danig e para o André Fili paga 2,40 a cada real apostado. Tá. Não, do jeito que você começou a falar, eu achei que ia ser uma margem mais apertada, uma diferença menor. Mas é razoável. Não, tá bom, tá pagando bem. Tá bom. Seguimos para a luta principal da noite. Jack Hermansson versus Joey Pfeiffer, válido pela categoria dos médios, Diego. Hermansson tem 23 vitórias, 8 derrotas, 35 anos, é sueco, número 11 do ranking, não consegue 2 vitórias seguidas desde 2019 e vem de derrota para Roman Dolidze. E o Joey tem 27 anos, 12 vitórias, 2 derrotas, norte-americano, 8 das 12 vitórias por nocaute, 4ª luta no UFC e apenas vitórias até aqui. E aí, Diego, o que você acha dessa luta? Pfeiffer aí é mais um nome que veio do Contender, né? Contender Series é um show que revela muito, muito talento bom para o UFC, cara. Cara, de novo, né? Acho que é importante ressaltar esse momento diferente das carreiras, né? Não só pela idade, mas a idade é um fator que aponta o quanto de tempo que o Jack Hermansson está no esporte, está no UFC principalmente. Enfrentou muitos atletas
sei lá, o Cannonier, o Strickland, Marvin Vettori, atletas ranqueados, duros, né? Muitas guerras. O Pfeiffer é talentoso, moleque jovem, aí tem quase 10 anos de diferença, né? Acabou de chegar no UFC, construindo uma carreira importante, e é uma luta que me chama atenção pelo próximo passo dos dois, principalmente do Pfeiffer. Essa é a luta, de fato, que vai ser uma espécie de divisor de águas na carreira do Pfeiffer, porque é o maior desafio que ele enfrenta até então, vencendo, principalmente da forma, caso ele vença, da forma com a qual ele conquista essa vitória, muda o patamar dele na organização, a forma como ele vai barganhar, negociar próximos adversários, próximos eventos, porque o Hermansson, por mais que o Hermansson quase lutou Borrachinha, não sei se vocês lembram, teve uma luta que quase saiu entre ele e o Borrachinha. Já chegou a ser um dos, eu acho que ele já foi top 5 dos médios, né? Enfim, por mais que tenha alternado resultados agora, venceu, acho que a última vitória dele foi contra o Chris Curtis, né, que eu vivo chamando de Curtis Blades. Exato. O Chris Curtis, que já também não é um dos tops da divisão, né? Top 14, acho eu, hoje em dia. Enfim, o Pfeiffer, o boxe dele é alinhado ali da média para curta distância, mais ágil, menos cicatrizes das guerras, né? Passou por menos situações de águas profundas, o queixo está mais em dia, e o tempo de reação. Eu acho que o Pfeiffer tem mais armas hoje, né? Se a luta fosse realizada 3 anos atrás, seria um cenário completamente diferente. Mas o Hermansson, volto a dizer, o Hermansson é um cara experiente, que tem condições sim de vencer essa luta. Acho muito complicado apostar contra o Hermansson, mas é a luta que vai ser o termômetro para os dois, para a gente ver onde o Pfeiffer está, se de fato ele merece o hype que ele conquistou nos últimos meses, e para o Hermansson, para ver se o Hermansson ainda faz frente aos grandes nomes da categoria. Porque toda vez que, pelo menos nas últimas lutas, quando ele pega um cara, tipo um Vettori, um Strickland, um Roman Dolidze, ele perdeu. Quando enfrentou atletas que estavam buscando o seu caminho, como o Chris Curtis, ele venceu. E é a situação do Pfeiffer. Então vai ser um bom termômetro para saber em que momento estão ambos. Eu, particularmente, acho que esse é o momento que a gente vai, entre aspas, dar adeus aí para o Hermansson em relação ao topo da categoria. Vejo o Pfeiffer favorito, com mais condições de encurtar a distância, golpes, socos mais rápidos que podem surpreender o Hermansson, e inclusive com agressividade, né? Acho muito difícil o Hermansson suportar o ritmo de luta do Pfeiffer. E dessa forma, caso ele vence, o Hermansson perdendo, é aquela catapultada, né? O Pfeiffer e o Hermansson. Puta, que merda falar isso, né? Mas abraçando o status de porteiro, talvez, difícil, né? Porque aí como é que ele vai pleitear duelos contra grandes nomes? Muito pelo contrário, é possível que ele se torne de fato o cara que vai encarar o dono do cadeado. Os atletas estão chegando, por exemplo, um Caio Borralho da vida, que está com luta marcada com o Paul Greg. Pô, seria a luta perfeita se o Caio ganhando o Paul Greg mirar um Jack Hermansson da vida, sabe? Enfim, mais ou menos isso. Portanto, pessoal, hoje, neste vídeo, o Diego foi em todas as lutas com as casas de apostas. Para quem não sabe, a gente não combina aí com o Diego, ele não vê antes, é um compromisso nosso dele não ver antes as odds para ficar, para não ter que ser, digamos, direcionado pelas odds. E o Joey Pfeiffer é favorito com 1,40 a cada real apostado. O Jack Hermansson paga-se R$3 a cada real apostado, Diego. A gente agora passa uma régua nesse UFC de carnaval, né, Diego? Sábado de carnaval aí, como é o carnaval em Vegas? Conta pra gente. Frio, não existe carnaval. Não tem nada. Não, mas o carnaval ninguém não... ali sambando, nada. É Super Bowl, o carnaval sempre bate com o Super Bowl, cara. Verdade. É Super Bowl domingo é igual o Chiefs, hein? Abraço para meus amigos. Tem muitos amigos que torcem para os 49ers. O cara meteu um chapéuzinho do seu boné do Hamilton, velho. Tem nada a ver. Eu só tava ajeitando aqui.
Ah, tá. Grande abraço aí para meus amigos que torcem por 49ers, mas não vai dar para vocês novamente. Bom, vamos falar do seu desempenho no último UFC, o UFC também aí no seu quintal de casa. E vejam só vocês, ó que loucura, mas novamente Diego Ribas acerta 3 palpites e erra umzinho dele. Aliás, o único palpite entre lutadoras brasileiras, né? O Diego acabou apostando na Vivi, quem venceu foi a Natália. E aí, Diego? Já começou a me irritar, né? Essa cena. Quase, acho que 95% dos eventos eu erro uma. Se tem 2 lutas, você acerta uma e erra uma. Se a gente palpita 5 lutas, você acerta 4 e erra uma. Não, acho que nesse um ano de quadro, teve, acho que, sei lá, 3 eventos que eu acertei todas as lutas e acho que os 3 eventos eram 3 lutas, né? E aí, se botar mais 4, 5 lutas, eu sempre vou errar uma. Tem jeito. Mas a da Vivi da Natália foi aquilo, né? A Vivi ganhou o primeiro assalto, perdeu o terceiro assalto, como era pelo ritmo da luta, o ritmo físico que as duas costumam trazer para o octógono, era de se esperar, e o segundo round foi decisivo, mas a Natália dominou o segundo e terceiro, enfim. A Vivi é muito forte no primeiro round, depois caiu de rendimento. Mas, pô, a Natália tá voando, meu amigo. Não tem nada o que falar sobre a Natália. Temos até vídeo sobre a Natália, né, Diego? Você produziu um vídeo aí sobre a possibilidade de um fenômeno chamado Natália Silva. Exatamente, fiquem de olho. Eu abro o vídeo falando, precisamos falar sobre Natália Silva. Essa menina tem muito a oferecer, hein? E o Moicano, né, que também, pô, o Moicano dando entrevista depois da luta virou um meme ambulante, cara demais. Tem entrevista com o Moicano aqui no canal também, quem quiser ver. É isso então, Diego. E aí a gente volta na semana que vem para falar de UFC 298, cara. Você estará lá para acompanhar o nosso querido Paulo Borrachinha enfrentando o Robert Whittaker, além, obviamente, Volkanovski versus Topuria. Será? Será que o Borrachinha luta? Bom, mas você estará lá para acompanhar se ele vai lutar ou não e com certeza trazer uma entrevista exclusiva com o Paulo Borrachinha, certo, Diego? Um abraço para você. Não esqueça de ter Mackenzie Dern contra Amanda Lemos também, hein? Duelo de brasileiros. Muito obrigado, Marcelo. Um grande abraço a todos. Até semana que vem. Valeu.